Essa é uma das maneiras mais eficientes que você pode aprender inglês. E tem várias e várias razões. Eu vou te provar hoje, não só te provar, mas te dar o guia completo de como aprender inglês com música. Se você ouvir uns miados aí no fundo, é que realmente tem gatos por aqui. Então se você vê os gatos, você é sortudo, parabéns. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Teacher Laís. Eu te ensino a aprender inglês sozinho aí da sua casa, que foi o jeito que eu aprendi inglês. Mas também eu dou aulas de inglês, então se você tiver interesse de aprender inglês comigo, tem muitas informações aqui na caixa de descrição. Vamos começar então com as razões pelas quais você deve aprender inglês com música. Você deve, não é uma obrigação sua, mas você vai ter muitos e muitos benefícios se você tomar essa decisão de incorporar as músicas nos seus estudos de inglês. Mas a gente tem umas coisas pra conversar, tá? Porque não é só ouvir música. Ouvir música não é estudar inglês. Então, que fique claro, começamos por aí. Hoje eu vou te ensinar as técnicas de como trabalhar as 4 habilidades de inglês do idioma da maneira correta, da maneira certa, para que você consiga explorar o melhor de cada música que você ama e consiga entender, cantar, ouvir a música no rádio, conseguir entender o que eles estão falando, tudo aquilo, sabe? Essa coisa gostosa que todo bilíngue adora quando acontece, é maravilhoso. Então, primeiro vamos para os 3 porquês. Os 3 porquês mais, assim, claros, coisas mais óbvias. O português tá difícil hoje. Os motivos mais óbvios pelos quais você deve ou deveria estudar inglês com música. Primeira coisa, eu gosto de chamar de uma motivação intrínseca. Tudo que é intrínseco é o que vem de dentro, né? Quando você já gosta de música, as coisas ficam muito mais fáceis para você aprender. Então a motivação intrínseca no inglês, ela serve não só para música, mas para tudo que você já gosta e você consegue transferir para o inglês. Isso ajuda muito você a se sentir motivado para estudar. Então é muito mais legal você pensar que você vai passar o dia estudando música do que passar o dia lendo um livro de gramática chato. Entendeu? A segunda parte é a relação do ritmo e da memória. Existem vários artigos que comprovam que quando você tem essa questão do ritmo, a sua memória grava muito mais. Você já percebeu que talvez você não lembre muitas coisas que você estudou na escola, mas se eu começar a falar assim, nossa, assim você me mata, você sabe completar? E a mesma coisa, essa lista vai se expandindo, né, a cada vez mais. Olha, vocês deram sorte, tem um gatinho aqui atrás. E essa lista vai se expandindo cada vez mais. Eu tenho certeza absoluta que você tem gravado aí na sua cabeça várias músicas aleatórias que você nem sabe de onde que você conhece, mas você tem gravado. O ritmo ajuda muito a você memorizar esse tipo de coisa. E você deve usar isso a seu favor quando você está aprendendo inglês e você precisa memorizar muitas coisas aí para conseguir desenvolver o idioma. E o terceiro, e não menos importante, eu acredito que ainda o mais importante é o contexto emocional. Aprendemos melhor quando estamos felizes. É por isso que aquele professor da escola que te fazia sair assim, se matando da risada, te fazia aprender muito melhor do que um professor que chegava e falava assim: olá turma, hoje nós vamos aprender sobre geografia, rochas, várias coisas interessantíssimas. E isso não tem a ver com a qualidade do profissional ou com a sua capacidade de aprender, mas tem a ver sim com a questão emocional. Quando você se conecta com o profissional que está te ensinando ou com o que você está aprendendo, com a sua forma de aprendizagem, as coisas funcionam muito melhor. E a música tem esse poder, né? Graças a Deus, de fazer a gente se sentir bem, mal, triste, feliz, enfim. Gera emoções e a gente consegue trazer isso para o nosso lado da aprendizagem de idiomas também. E antes da gente ir para o que fazer, eu quero te falar o que não fazer. Mentira, não é o que não fazer, mas é o que você não pode considerar estudo. Que é basicamente você colocar uma playlist no Spotify em inglês e começar a ouvir. Isso não é estudar idiomas, isso não é estudar inglês. Isso não vai te fazer aprender inglês. Isso vai te ajudar a entender um pouquinho melhor, se acostumar com o ritmo, sotaques, etc. Mas não vai ter nenhum resultado efetivo na sua comunicação. Não vai ter nenhum resultado efetivo no inglês que você quer ter. Então, tenta trocar esses momentos, se você puder, por essas técnicas que a gente vai conhecer agora. Hoje, então, eu vou passar para vocês técnicas baseadas em cada tópico específico do inglês. Nós temos 4 habilidades a serem desenvolvidas no inglês e a gente vai seguindo por essa lógica. Tem a leitura, a escrita, a fala e a escuta. Então, essas são as 4 habilidades e a gente geralmente precisa focar mais em uma do que em outra. Então, eu quero que você foque as atividades aqui que eu vou passar para vocês, principalmente na habilidade que você tem mais dificuldade, na habilidade que você precisa mais desenvolver. E reflita sempre sobre isso, porque às vezes você trabalha habilidades que você não precisa tanto, o seu nível de habilidades está diferente, então, enfim, várias questões. Para que o YouTube não derrube nosso vídeo, vocês vão precisar ouvir hoje a minha querida voz pra gente poder fazer os exercícios juntos. Então, por favor, não dá dislike, tá? Dá o like já, antes de eu começar a cantar, que aí senão depois você se arrepende e aí você vai ter que, né, trocar.
tá bom? E as duas músicas que a gente vai usar aqui no nosso vídeo hoje, para que você consiga praticar e consiga colocar essas atividades em prática, né? De fato usá-las, não adianta você ver um vídeo e nunca mais voltar para ele, foram indicadas pela minha aluna Ângela da Chave da Constância. A Chave da Constância é o meu curso onde eu te ensino a estudar inglês todos os dias e ter resultados práticos, ter resultados que você consegue ver, realmente visualizar o seu inglês desenvolvendo a cada dia que passa. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você conhecer. A gente vai começar com a habilidade de leitura, a nossa primeira habilidade. A habilidade de leitura, ela é meio contraintuitiva com música, que música a gente pensa em escutar, né? E nesse caso específico a gente pode escutar, não tem nenhum problema, mas se o seu foco é desenvolver a habilidade de leitura, eu vou te passar essas duas técnicas que vão te ajudar usando as letras e músicas para que você consiga desenvolver melhor. A primeira música que a gente vai usar aqui é Something Just Like This, do Coldplay, e a gente vai usar essa música porque ela tem um nível um pouquinho mais avançado, ela tem palavras novas e ela precisa de inferências que você tem que ter ali, conhecimentos para você conseguir interpretar. Então, uma ótima música para você fazer uma atividade de leitura, que você pode pesquisar muita coisa e adquirir muito conhecimento a partir dela. O primeiro passo, então, é não ir direto para a tradução. A gente precisa forçar o nosso cérebro, a gente precisa exercitar ele. Quando você vai direto para a tradução, você poupa esse trabalho de você tentar olhar, tentar descobrir, tentar montar as peças do quebra-cabeça. É como se você visse a resposta e aí fica mais fácil de você entender. Só que você não teve aquele esforço. E aí, quando você poupa o seu cérebro desse serviço, desse trabalho, ele vai ficando cada vez mais preguiçoso e você vai recorrentemente fazendo a mesma coisa. A ideia, quando você está aprendendo inglês, é você dificultar, para que você consiga futuramente facilitar. A técnica principal aqui é você ouvir, para você ter a noção da pronúncia, para você aproveitar, né? Não adianta só ler. A não ser que seja uma música que você saiba cantar já e tudo mais. Então, há diferenciações. Mas sempre aproveita para tentar trabalhar as habilidades juntas, para você não perder tempo, né? Então, a primeira parte é você ler e conseguir entender o que está sendo dito. Uma das dicas que eu dou para você é que você leia, né? Você abre a letra aqui no teu computador, pega o teu celular e começa a gravar. E você vai tentando desenvolver essa leitura que você está fazendo em português. Então, por exemplo, você leu a frase ali: I've been reading books of old, the legends and the myths. Talvez você não saiba o que significam todas essas palavras, mas você consegue deduzir. Então essa que é a ideia. Então eu sugiro que você se grave fazendo isso para que você entenda o seu raciocínio. Então você pode literalmente falar em voz alta. Reading é ler, books, livros, of old, old é velho, legends. Aí eu não sei qual que é o teu raciocínio, se é legendas, se são lendas, né? Vai depender do seu raciocínio. Vamos supor que você conhece essas 4 palavras. Aí você literalmente deduz o que está sendo dito. A depender do seu nível, isso aqui pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, mas a ideia é, então, que a gente vai ouvir tudo de novo. E agora, então, eu vou cantar a música pra você com a letra e eu quero que você vá pausando e fazendo esse exercício, tá? Então, você vai pegar o seu celular ou o seu papel, se caso você esteja me assistindo pelo celular, e você vai anotar isso. O que você acha que significa cada frase, cada palavra. Anota tudo o que você sabe, tá? Pode anotar em português para você poder ter esse raciocínio, já que é o que você quer fazer, você quer entender a leitura. Então, bora lá. Meu coelho tá desafinado, ignorem. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists, and clearly I don't see myself upon a list. Nessa primeira técnica, a ideia é justamente entender o que você está lendo. Essa que é a ideia, né? Então, agora que você já fez esse raciocínio sozinho, né, do que você acha que é, eu fiz isso, eu acho que é isso, essa palavra significa tal coisa, você vai conferir. Aí sim você vai para a tradução. É importante entender que tradução de música é algo muito variável. Tem interpretações, tem possibilidades, então é bom para você conhecer os duplos sentidos ali, as ideias novas que você talvez não conhecia. Essa música aqui é muito legal porque ela cita vários heróis ali, Aquiles, o Hércules, o Spider-Man, e aí vai trabalhando todas essas questões, tentando um sentido mais amplo. Por isso que eu falei que é uma música legal, porque ela é uma música com vários níveis, e aí você consegue fazer várias interpretações. O primeiro passo é esse. Para você trabalhar a leitura, você primeiro exercita o seu cérebro, e depois você confere se está certo ou não. A segunda estratégia de análise de leitura, ela é mais focada no desenvolvimento gramatical. Se você é uma pessoa que precisa evoluir a sua gramática, se você usa estruturas muito simples, isso aqui é muito
muito, muito interessante. Essa aqui é uma análise que eu diria que é para você que você já tem um nível básico de inglês e você está querendo melhorar, tá querendo desenvolver. Então é você olhar para aquelas estruturas da letra e tentar encaixar em que sentido gramatical está sendo usado, qual que é o tempo verbal que está sendo usado, e aí a partir disso você consegue trabalhar outras habilidades, por exemplo, a de escrita, e criar seus próprios exemplos. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Na primeira frase, tá assim, I've been reading books of old. E aí continua a letra. Essa frase específica está em que tense? Simple present, past simple, present perfect continuous, é um modal verb? O que é que tá acontecendo aqui? Vou te dar uns segundinhos para pensar. Aqui foi usado o present perfect continuous, né? Eu estive lendo, ou eu estou lendo, adaptações para traduzir no português, né? Dá para interpretar de algumas maneiras. Por que ele usou isso aqui e não usou o past simple, por exemplo? Então, a análise, nesse caso, vai vir no sentido assim, aqui ele tá usando essa estrutura, dessa maneira, para você poder se familiarizar melhor com as estruturas e também entender quando usar. Ele usou aqui o present perfect continuous, que é eu estive lendo livros e tal. Por quê? Porque ele tá falando que ele começou, ele não terminou, ele tá lendo, ele continua lendo, é uma coisa que ele ainda tem interesse, então ainda está acontecendo no presente e vai acontecer futuramente também. Então essa que é a ideia do present perfect continuous. E aí, quando você tá olhando dessa maneira, você tem uma noção gramatical de uso, né? Porque você consegue entender como que foi usado cada coisa. Isso aqui é muito legal, principalmente com erros gramaticais que acontecem em músicas. Tem uma música que eu gosto muito, é velha, não é nova não, mas é velha tipo anos 2000, que é Beautiful Girls, do Sean Kingston. E ele fala assim, ó, It was back in 99, watching movies all the time, oh, when I went away for doing my first crime, and I never thought that we was gonna see each other. Essa parte específica aqui, ó, ele fala, e eu nunca imaginei que nós veríamos um ao outro. Só que ao invés de falar that we were gonna see each other, que é a conjugação correta, com we, você usa were no passado, ele fala that we was. Vida que segue, é o jeito que eles comunicam. Então é legal você estudar com música justamente por causa disso. Você vê que errar é relativo. Tá errado? Tá gramaticamente errado, mas não fez diferença porque foi a maneira como ele escolheu se comunicar, é a maneira como ele fala, é a maneira como ele colocou na música. Então essas questões específicas são muito interessantes quando você usa essa técnica de análise gramatical. E agora nós vamos para a segunda parte, que é a escrita. A escrita também eu separei duas técnicas para vocês que eu acho que vai ajudar muito. Então aqui tem duas maneiras de você fazer. A primeira é quando você já conhece a música, você sabe ela de cor e você quer praticar a escrita. Então você vai literalmente pegar uma música que você já sabe de cor e escrever ela, sem ouvir. Tá? A ideia aqui é focar no desenvolvimento da escrita apenas. Então, pega uma música que você conhece muito bem, que você acha que conhece todo de cor, e escreve, e depois você faz a conferência da sua ortografia, da gramática, para ver se você lembrou de tudo, quais são as dificuldades que você tem para lembrar. Geralmente, as dificuldades que você tem para lembrar são estruturas que você tem mais dificuldade, então você ainda já sabe o que estudar. Nesse caso específico, eu não sei qual música você sabe de cor. Comenta aqui sua música favorita que você sabe de cor. A minha seria... tenho tantas. Me veio na cabeça agora Baby, Justin Bieber. Sei de cor, certeza. A segunda técnica é uma técnica conhecida como paráfrase. A paráfrase é basicamente você escrever a mesma coisa com outras palavras. Então você pode pegar essa própria música ali do Coldplay, pegar um parágrafo e reescrever esse parágrafo de outra maneira. Assim você está exercitando o seu vocabulário, as estruturas gramaticais e também essa questão de refazer, né, as coisas. Porque às vezes você quer falar uma coisa em inglês e você não lembra exatamente como fala aquilo em inglês. Então você vai precisar dizer de outra maneira, ou você vai falar alguma coisa e a pessoa não vai te entender, você vai precisar refazer aquele texto, né, seja na fala, seja na escrita. Essa prática é muito, muito importante para nós bilíngues aí que estamos nos desenvolvendo cada dia. Agora, então, nós vamos para a fala, que é uma das habilidades mais difíceis de desenvolver, porque as pessoas esquecem da coitada. E pra gente trabalhar a habilidade da fala, eu trouxe a música da banda a-ha, Take On Me. Bom, a primeira parte, claro, é o karaokê. Isso aqui não tem como fugir, gente. Karaokê é a coisa... uma das melhores coisas que tem para você aprender inglês. Você pode usar o Lyrics Training, né, para você cantar junto, e tem também umas atividades de Fill in the Gaps. Vou deixar aqui o nome do aplicativo para vocês poderem conhecer. Tem site também, é bem legal. Então, é uma das técnicas mais simples que realmente dão um resultado porque você trabalha a sua fala. E a segunda técnica tem a ver com a primeira, então a gente vai fazer elas duas juntas aqui, tá bom? A segunda técnica é você repetir após o cantor. Quando você tá estudando, você talvez não consiga cantar igual o
cantor canta. Por exemplo, se você conhece a música, mas você não fez essa segunda técnica, você vai direto pro karaokê, talvez você comece lá e fique assim, cara, mas não tá dando certo isso, não tô sabendo falar, tem alguma coisa errada, não tá saindo como era. Porque principalmente quando a gente tá falando, tem muitas conexões, né? Quando a gente tá cantando, aliás, tem muitas conexões que são feitas na música. Então, no Take On Me, por exemplo, vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho dessas conexões. E é importante você prestar atenção nisso para você conseguir desenvolver no seu speaking e na sua fala também. Vamos lá? Eu vou tocar a música para vocês. E primeiro, eu quero que vocês vão tentando ler a letra enquanto eu vou cantando também. Então a gente vai cantando juntos, fechou? Essa é a primeira parte. We're talking away. I don't know what to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shine away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day. E aí, conseguiu? Entender as conexões é muito importante, então você pode ir sempre pausando as frases para você conseguir repetir. Por exemplo, você começa lá, aí você repete We're talking away. Porque você vai perceber que tem conexões. Esse G não é pronunciado, então we're talking away. Junta o N com o A, tá vendo? We're talking away. Talking away. Vira tudo uma frase só, uma palavra só, né? I don't know what I'm to say. I don't know what I'm to say. I don't know what. Não tem a pronúncia do T. I'm to say. I'll say it anyway. Isso é muito legal, porque você não escuta I'll say it anyway. I'll say it anyway. Tem uma junção gigantesca aqui, ó. O T, ele vira um R. Presta atenção. I'll say it anyway. I'll say it anyway. I'll say it anyway. I'll say it anyway. Tá conseguindo ouvir? Esse tipo de coisa, esse tipo de pronúncia, detalhes, de sotaque específicos, você só consegue desenvolver se você treina. Então você precisa ter essas referências, né? Você ouvir e você precisa praticar também. E essa é uma forma maravilhosa de você fazer. Então, você pega a música, senta com ela, senta com a letra, vai dando play, vai dando pause, vai repetindo. Vai demorar pra sair. Você pode até escrever ali como pronuncia, se isso te ajudar, né? Demora pra sair no começo, mas depois prometo que vai. Com a prática, vai embora. Principalmente se é uma música que você gosta, né? A gente já falou sobre essa questão afetiva. Bom, uma das técnicas agora de listening para você conseguir entender realmente as letras que você está ouvindo é você praticar exatamente isso. Então agora a gente vai falar sobre as técnicas de escuta. Agora que a gente já ouviu a música Take On Me, você provavelmente já está mais familiarizado, a gente já leu a letra juntos e tudo mais. Agora o teste é você ouvir esse trecho da música e você tentar anotar o que você entende em inglês. Por que isso é um teste de listening? Porque eu tô anotando? Faz sentido. O teste de listening, a lógica é que você consiga identificar essas palavras todas, embora elas estejam todas juntas. Porque como eu falei pra vocês, tem a frase que é literalmente I'll say it anyway. I'll say it anyway. Tem um R escrito nessa letra. Se você for ver a frase I'll say it anyway. Não tem. Só que você precisa entender, né, no seu ouvido, praticar isso para que você consiga entender. Ah, não tem um R aqui, mas eu escrevo I'll say it anyway e pronuncio I'll say it anyway. Então as duas habilidades, elas são muito juntas, tá vendo? Então essa é uma habilidade de listening maravilhosa, que é você ouvir a letra e pausando e anotando o que você escuta, sem olhar nada, tá? Essa é uma das técnicas que eu gosto muito. E você exercitando essa técnica específica, você vai perceber que é muito mais fácil você entender o que está sendo dito quando você escuta uma música no rádio ou quando você escuta uma música pela primeira vez. Essa é a minha técnica favorita para desenvolver o listening e é uma técnica que eu recomendo muito para você. E por último, a técnica mais conhecida, que eu imagino que alguns de vocês já usem, que também é naquele aplicativo que eu falei para vocês, que é o Lyrics Training. Então ali você tem o áudio e você precisa escolher dentre as palavras o que encaixa melhor. Então, essa é uma técnica que é para quando você não tem muito tempo, você só quer praticar e tal, eu recomendo também. Mas se você quer realmente desenvolver o seu listening, eu recomendo essa primeira técnica que a gente acabou de conversar. Essas são as técnicas que eu usei e que me ajudaram a aprender inglês com música, e eu espero que agora que você tem o guia completo, você comece a usar também e veja o seu inglês mudar, porque eu tenho certeza que ele vai mudar se você colocar isso em prática. Um lembrete que eu quero fazer para você é que você deve sempre adaptar ao seu nível. Então, escolha letras e artistas e músicas
músicas que sejam do seu nível. Se você tem um inglês muito básico, você vai ouvir a Adele e trabalhar listening, talvez você fique muito assustado, porque tem gente que... Então, são coisas a pensar, a refletir. Então, sempre você tem que adaptar ao seu nível. Se você tem alguma dúvida, assim, no sentido de qual que é o nível, qual nível que tem essa letra exatamente, você pode acessar o próprio Lyrics Training e você olhar lá, porque tem a separação por nível, né? De fácil, de médio, difícil, e você focar nas músicas que tem um nível um pouco mais fácil, ou médio, ou difícil, de acordo com o nível que você está. Mas a minha dica é sempre se desafie um pouquinho, saia da sua zona de conforto, mas não deixe de usar as músicas que você gosta, os cantores que você gosta, porque isso faz toda a diferença. Não esquece de deixar um like nesse vídeo se você gostou e deixe um comentário aqui com a sua música preferida, vai que ela aparece num próximo vídeo por aí. Também me siga nas redes sociais, que eu sou muito presente por lá, no Instagram e no TikTok, tudo é @itsteacherlaiz. E eu espero você na nossa próxima aula aqui, no nosso próximo vídeo e cada dia mais bilíngue. See you! Bye bye!